Seguinte, grande oportunidade de mercado para o Vasco da Gama, o atacante argentino Spinelli, que é artilheiro da Liga Equatoriana pelo Independiente Del Valle e que vem se destacando em 2025. Inclusive fez gol no Vasco pela Copa Sul-Americana. Você, torcedor vascaíno, aprova a contratação do atacante argentino Spinelli? Deixa sua opinião aqui nos comentários. E o ex-diretor do Vasco da Gama, Marcelo Santana, reclamou da interferência interna dentro do Vasco da Gama e foi um dos motivos que atrapalhou o trabalho dele dentro do Gigante da Colina. O Vasco montou um esquema especial para trazer o lateral direito Paulo Henrique, que está servindo a seleção brasileira em Tóquio, no Japão, para chegar antes do confronto do Vasco contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Antes, se você não me conhece, o meu nome é João, eu vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 200 likes, dá aquela moral pra gente. Não esquece também de clicar no botão de hypar, porque ajuda demais. Estamos próximos aqui, ó, de chegar à marca de 18.510 inscritos. Então ajuda a gente a crescer cada vez mais. Falta uma pessoa, beleza? Agora vamos para as informações porque tem novidade. Bom, pessoal, vamos começar falando sobre o ex-diretor do Vasco da Gama, Marcelo Santana, que não fez um bom trabalho dentro do Vasco. Vamos lá, o ex-diretor do Vasco deu uma entrevista ao canal Zona Mista, que cobre o Bahia. Para quem não sabe, o Marcelo Santana é ex-presidente do Bahia também. Vamos lá, o ex-diretor executivo do Vasco, Marcelo Santana, comenta que faltou liberdade e autonomia em sua passagem pelo Vasco. Segundo ele, Nuno Moreira, atacante português que vem se destacando no Vasco da Gama, já estava negociando com o Vasco desde o início de janeiro, mas houve interferência externa. Então vamos lá ao vídeo do Marcelo Santana, ex-diretor do Vasco da Gama, falando sobre essa situação que ele enfrentou ali dentro do Gigante da Colina. Vamos lá. Faltou em alguns momentos, na minha visão, liberdade e autonomia. Participei, opinei de vários nomes, mas em algumas situações que eu te pontuei, a busca por um respaldo social interfere no trabalho dos executivos. Os executivos às vezes viram executores. Não queria nem me alongar muito nessa resposta, para não gerar algum desgaste e tudo, não é o meu perfil. Pontuei porque eu assumo os meus erros. Assumir os erros dos outros muitas vezes é chato. Não digo que eu não errei. Repito, eu assumo os meus erros. E posso dar um exemplo, só para ilustrar um exemplo de um jogador positivo dessa questão da interferência. O Nuno Moreira, ele estava negociado na primeira semana de janeiro para a gente contratar. E aí, por uma interferência, que não foi do departamento de futebol, o Vasco partiu para a contratação do Bruma. Depois partiu para a contratação do Brian Rodrigues. E no final a gente no final a gente voltou e contratou realmente o Nuno Moreira. O Nuno Moreira era o nome aprovado pelo departamento de futebol. Foi uma sugestão do Felipe Maestro, um jogador que tem performado muito bem, mas que por uma interferência externa a gente demorou de contratar esse jogador por mais de um mês. Então é isso que eu pontuo. Repito, não quero ficar me alongando nisso. Prefiro assumir a responsabilidade da parte que me cabe. Citei alguns jogadores que eu achava que poderiam contribuir. Em alguns a gente não teve sucesso na negociação, que é normal. Outros não me foi autorizado a avançar pela sinalização que não seria o perfil de um jogador para atuar no Vasco. Acho isso normal dentro de um ambiente de trabalho, mas eu digo que na minha chegada ao Vasco eu tinha muito mais respaldo do que na minha saída, apesar de a gente ter terminado o ano, no meu entender, respeitando o momento do Vasco de uma maneira positiva.
Então tá aí, ex-diretor do Vasco da Gama, Marcelo Santana, que não fez um bom trabalho dentro do Vasco, contratou alguns jogadores ali inexplicáveis, né? Como Lloyd Augusto, Maxime Domingues, Jean David, Benjamin Garré, que hoje, inclusive, nem são utilizados, né? Até mesmo emprestados. O Lloyd não tá no Vasco mais, o Maxime também não está, tá emprestado lá fora. O Jean David, a gente não faz a mínima ideia do que ele tá fazendo no Vasco, se é que ele tá, né? A gente não vê nem ele sendo relacionado, nada do tipo. Enfim, Benjamin Garré chegou agora há pouco, mas... enfim, o Lloyd, pelo amor de Deus, né? Lloyd não é jogador pra jogar, pra vestir a camisa do Vasco. Enfim, o trabalho do Marcelo Santana não foi bom dentro do Vasco da Gama, mas ele reclamou sobre essa situação que faltou a ele, liberdade e autonomia. E também reclamou um pouco sobre essa interferência externa que teve ali dentro do Vasco, beleza? Então, informação importante pra gente poder saber, dando créditos aí, obviamente, ao canal Zona Mista, que cobre o Bahia lá. Então é informação importante pra gente poder saber sobre o nosso Vasco da Gama, beleza? Uma outra análise minha, pessoal, agora. O Vasco vive um momento ali que o seu centroavante não faz gol há muito tempo. O Verratti tá fazendo gol, mas é de pênalti, né? Então, com a bola rolando, tem muito tempo que o Verratti não faz um gol. O último gol dele com a bola rolando foi contra o Mirassol, que o Vasco perdeu de 3-2, onde o Fusato, o Maurício Lemos falhou. Então, olha quanto tempo. Depois disso, o Vasco fez gol, o Verratti fez gol, né, contra o Corinthians de pênalti. Enfim, o resto foi tudo de pênalti. Então, cara, o Verratti, ele precisa ali tirar essa ziquezeira dele, né? Porque tá difícil. Eu sei que muito torcedor gosta do Verratti, e é normal, eu gosto bastante do Verratti. Acho que é um cara que, cara, corre pela equipe, é um capitão dentro de campo, cobre os jogadores. Quando o Vasco foi eliminado da Copa do Brasil, o cara chorou pra caramba, como se fosse um torcedor vascaíno realmente. Mas é um cara que não tá vivendo um bom momento. E a gente não tem que ficar dependendo de Verratti o tempo inteiro. A gente precisa buscar outro centroavante para 2025. Até porque eu já falei pra vocês, o Verratti hoje tá com 36, 37 anos de idade, tá numa idade ali já muito mais avançada, é um Verratti que não tem tanta velocidade, que não tem tanta explosão, e o Vasco, o Verratti não combinou ali com o estilo de jogo do Fernando Diniz, fato é esse. E vamos lá, uma análise minha aqui, né, eu busquei alguns nomes interessantes sobre um centroavante que pode chegar ao Vasco em 2026, e é um nome que também já foi cogitado no Vasco da Gama, que é desse atacante argentino, Cláudio Spinelli. E olha a a baita temporada que ele tá fazendo pelo Independiente Del Valle, a equipe que inclusive eliminou o Vasco da Gama da Copa Sul-Americana. E sabe quem fez gol? Ele mesmo, Spinelli, tanto no primeiro jogo, em São Januário, e tanto no segundo jogo, lá no Equador. Então é um jogador que vem se destacando nessa temporada. Eu quero saber a sua opinião, se você aprova a chegada do Spinelli ou não. Enfim, deixa pra você dar sua opinião quando eu trazer a estatística dele em 2025. Então vamos lá, ó. O Spinelli na temporada 2025, ele tem 39 jogos, 23 gols, 2 assistências. O Spinelli tem 0,81 gols por 90 minutos. Então o cara faz praticamente um gol por partida. Praticamente isso, para vocês terem noção. O Spinelli em 2024, ele estava jogando no Defensor do Uruguai, se eu não me engano, acho que é Defensor do Uruguai. Ele fez 28 jogos, 11 gols. 0,48 gols por 90 minutos. É um jogador que vem se destacando, que vem melhorando cada vez mais temporada após temporada. E olha aqui os números do Spinelli. Vamos lá saber um pouco sobre ele. Se é um jogador caro, se é um jogador que pode ali vir pro Vasco da Gama, né? Se tá no teto ali de que o Vasco pode gastar. Vamos lá. Cláudio Spinelli, atacante argentino que nasceu na cidade de El Talar, na Argentina, tem 28 anos de idade, então olha a diferença, né, da temporada, da idade do Spinelli para a idade do Verratti, uma diferença enorme, né. O Verratti tem 36 anos, o Spinelli tem 28. E o Spinelli tá melhorando cada vez mais. O Spinelli tem 1,80 de altura, a posição dele é centroavante. É um jogador que tem contrato com o Independiente Del Valle até o dia 31/12 de 2027, então tem bastante tempo de contrato ainda. A multa dele no Del Valle é de 1,8 milhões de euros. Multa não, né? O valor de mercado dele. Então é importante a gente saber sobre isso.
É um jogador que joga só como centroavante, camisa 9, aquele camisa 9 que participa do jogo, né? Que tem qualidade com a bola no pé também. É um jogador que tem passagem por diversos clubes, tá? Não começou agora no futebol, não. Ele tem passagem pelo Tigre da Argentina, pelo San Martín da Argentina, pelo Genoa da Itália, pelo Crotone da Itália também, pelo Argentino Júnior, já passou pela Sérvia, se eu não me engano, acho que é esse país aqui, enfim, pelo Koper, jogou na Ucrânia também, jogou no Lanús, jogou em Israel, é um jogador que tem muitas passagens em diversas equipes. E agora, cara, é um jogador que vem se destacando no campeonato europeu, equatoriano, né? Europeu não. Temporada agora, atual, ele fez 40 jogos, 23 gols, 2 assistências, 7 cartões amarelos e 2.553 minutos jogados. São números muito bons para um centroavante, né? Então vamos lá. O Spinelli, ele fez 2 gols, como eu falei pra vocês. Ele fez gol tanto no jogo da ida contra o Vasco da Gama pela Copa Sul-Americana e tanto pelo jogo da volta, né, contra o Vasco pela Copa Sul-Americana também. Então pra você ver, e é um jogador que joga 90 minutos, o jogo inteiro, né, e não tem muitas lesões. Então é importante a gente saber sobre isso. Olha aqui, para vocês terem noção, no campeonato argentino, o Spinelli ele fez 2 gols contra o River Plate, 1 gol contra o Universitário, fez outro gol, né, contra o River Plate também. Então, cara, é um jogador que vem jogando lá no campeonato equatoriano, jogou a Copa Libertadores, jogou a Sul-Americana. Cara, é um jogador de um nível que pode chegar no Vasco e jogar muita bola, né? Temporada passada ele fez 28 jogos, 11 gols, 3 cartões amarelos e 2.074 minutos jogados. Ele jogou na época no Defensor, tá? Então, Defensor do Uruguai mesmo, tava certo. Cara, é um jogador que pode surgir no Vasco pra temporada que vem. E foi o que eu falei pra vocês, o calendário da CBF tá muito curto pra próxima temporada. Então o Vasco já está sim se planejando para 2026. Vocês estão vendo aí, Guilherme Arana sendo especulado, Luciano e diversos outros jogadores. É normal a gente cogitar alguns jogadores aqui, né, que vai ter informações. E, cara, é importante também, nosso canal tá crescendo cada vez mais, eu trazendo um jogador aqui, talvez possa chegar lá no scout do Vasco, comentário de vocês também, pode chegar aqui, com certeza absoluta tem gente olhando, né, pra ver se a torcida aprova ou não aprova a contratação de tal jogador. Então quero saber a sua opinião. Você acha que o Cláudio Spinelli é um jogador que serve pro Vasco da Gama para a próxima temporada de 2026? Deixa a sua opinião aqui nos comentários e lembrando, o Vasco quer montar um elenco competitivo para 2026. Então é importante a gente saber sobre isso, beleza? Bom, uma outra informação, pessoal, é sobre o nosso lateral direito, Paulo Henrique. Não só o Paulo Henrique, mas como também o lateral uruguaio, Pumita Rodrigues, que eu não posso dizer se é direita ou é esquerdo, né? O cara tá jogando muita bola pelo lado esquerdo também. Enfim, o lateral Pumita Rodrigues também. Vamos lá, segunda informação do Bruno Murito e do Potter Rafaela, né, trouxe a informação que é o seguinte, do Globo Esporte, tá? Vasco monta esquema especial para ter os laterais Paulo Henrique e Puma Rodrigues contra o Fortaleza, na quarta-feira, dia 15, tá? Agora mesmo, daqui 2 dias o Vasco joga contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, um jogo importantíssimo pro Vasco, muito importante mesmo, né? Um jogo ali que, cara, se o Vasco vencer vai trazer ânimo pra torcida mais ainda. Vasco joga dia 20 contra o Fluminense, Maracanã lotado, 100%. Cara, tomara que o Vasco vença nessa quarta-feira. E você já sabe, o Vasco vencendo tem aqueles vídeos de reações que vocês gostam. Então tá aqui, Vasco monta esquema especial para ter os laterais Paulo Henrique e Pumita Rodrigues contra o Fortaleza. O Paulo Henrique deixa Tóquio após o jogo contra o Japão, que vai acontecer amanhã, na terça-feira, e seu voo faz escala em Londres e Paris, até chegar em Fortaleza no final da tarde de quarta-feira. Então o Vasco ali contratou um voo pro Paulo Henrique para ele ter parada em Londres e Paris e depois chegar em Fortaleza para se apresentar ao elenco vascaíno. Já o Pumita Rodrigues, o lateral uruguaio, está servindo a seleção do Uruguai, deve chegar em Fortaleza no início da tarde de quarta-feira, tá? Então é importante a gente poder saber sobre isso e vamos ver, né? Eu acho que o departamento médico do Vasco da Gama vai ali, né, fazer um check-up ali nos 2 laterais para ver se eles têm condições de jogo. Se não tiver, aí eu não faço a mínima ideia quem vai ser o lateral direito do Vasco, né?
Informação importante pra gente poder saber, mas creio que vai ter sim, até porque o Paulo Henrique não é titular da seleção, né? Ele entra ali faltando 20 minutos, 30 minutos, enfim. Então dá pra ele jogar na quarta-feira contra o Vasco da Gama. É claro que não vai ser no seu 100%, mas é um nível ali do Paulo Henrique que ele vai ajudar muito o Vasco da Gama no jogo contra o Fortaleza, creio eu, beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal, que é muito importante, ajuda demais o nosso conteúdo, você clicar no botão de hypar, você não faz ideia, beleza? Estamos próximos a chegar a marca aqui, ó, de 19 mil inscritos, cara, falta menos de 500, né? Então dá aquela moral, se inscreve aí, ajuda a divulgar pro seu amigo que é vascaíno, enfim. É super importante essa moral de todos vocês aqui no nosso canal pra gente crescer cada vez mais e ter mais voz. É o que eu falo pra vocês. Tem muito scout do Vasco, pessoas que trabalham dentro do Vasco da Gama que ficam de olho aqui no seu comentário. Então comenta aí, beleza? É isso, pessoal. Tamo junto, abraço a todos. A meta é chegar a 20 mil inscritos até o final do ano, beleza? Tamo junto, um abraço a todos, saudações vascaínas e, como sempre, vitória Vascão. Te aguardo no vídeo da tarde. Abraço!